Continuando com o nosso CPC comentado, agora nós vamos olhar para o artigo 43, que traz a regra de perpetuação da competência. Vamos lá. Para começar aqui então, nós estamos falando de perpetuação da competência. Uma regra bem importante, tá? E aí eu já posso, né, e devo, na verdade, fazer a leitura do próprio dispositivo legal, o qual você acompanha. Olha só, eu vou determinar a competência, diz o artigo 43, no momento do registro ou, se for o caso, da distribuição da ação, certo? O que nós temos aqui? Nós temos simplesmente um recado muito claro para que eu saiba o momento em que haverá determinação da competência. Tá lá. Veja só, se nós formos olhar aqui para uma ideia de rito processual, e aí já começamos a introduzir esse conceito, basicamente as coisas funcionarão da seguinte forma. Nós teremos a petição inicial. Essa petição inicial, ela será registrada e eventualmente distribuída, e aí o processo cai na mão do juiz para admissibilidade. Claro, nós estamos começando o nosso estudo aqui, então nós precisamos, a bem da verdade, entender melhor o que é aquele R e o que é aquele D. Vamos lá. O R é de registro, né? Conforme está dito ali. O D é de distribuição. Ok? Perfeito. Pessoal, o que é um, o que é outro? O registro, ele vai envolver o quê? Ele vai envolver a documentação. Você vai pegar aquela petição inicial e você vai registrá-la. Vai formar ali um documento, você vai documentar os autos do processo que foram formados. A distribuição, e aí, claro, o registro passa pelo cartório distribuidor, ele vai anotar quem são as partes, o tipo de ação, vai especificar a ação ali para manter um registro e documentar aquilo. Só que é o seguinte, nós podemos estar diante de uma comarca de vara única, uma comarca que tenha diversas varas. Quando houver diversas varas, eu precisarei passar por um processo de rateio das funções de forma imparcial e aleatória. E aí entra o quê? Entra a distribuição, certo? Então até a própria palavra distribuição, ela já vai envolver o quê? Essa distribuição imparcial e aleatória dos processos a mesmos juízos, tá? Então basicamente é isso. Então quando nós tivermos ali o registro ou a distribuição da ação, lembrando que ora pode acontecer uma, ora pode acontecer os dois, vai haver apenas registro quando for vara única, porque já estaria teoricamente distribuído para aquela única vara, ou haverá o registro e depois a distribuição entre as varas. Perfeito? Legal. A partir desse momento nós temos o quê? A partir desse momento nós temos a perpetuação da jurisdição ou perpetuatio jurisdictionis, como pode aparecer. O que significa dizer isso? Que eu tenho a fixação do juízo competente. Isso significa dizer o seguinte, pessoal, que a partir desse momento, essa causa, esses fatos, né, essa causa de pedir, ou seja, os fatos e os fundamentos jurídicos dizem respeito a esse juiz. Se houver causas conexas, né, que estejam ali conectadas com aquela ação, todas elas serão distribuídas por prevenção. Então, quando eu falar, por exemplo, em regra de prevenção, eu tenho que olhar para o processo que foi primeiro distribuído ou registrado, para que eu saiba quem é o processo que vai ficar no juízo e quais serão os processos que serão deslocados para aquele juízo, certo? Tanto é que o CPC vem e nos diz, ele reforça essa ideia, ele vai dizer assim, olha, sendo irrelevantes, né, eventuais modificações do estado de fato ou de direito ocorridas, ou seja, se eventualmente ao longo do processo acontecer alguma coisa, isso pouco importa, esse processo permanecerá lá, ainda que haja alguma alteração no estado de fato ou alguma alteração no estado de direito. Entretanto, nós temos o quê? Agora, pessoal, exceções. E essas exceções, naturalmente, elas serão muito importantes para nós. Salvo, 1, quando houver supressão do órgão judiciário, 2, quando houver alteração de regra de competência absoluta. Perfeito? Então, nós temos a perpetuação e essa perpetuação, ela passará aqui por duas exceções. Nós temos exceções à perpetuação. Primeira exceção, supressão
de órgão judiciário. Tá. A segunda exceção, nós temos aqui modificação de regra de competência absoluta. E aí eu tenho o dispositivo todo esquematizado. Vamos só entender essas duas hipóteses aqui. Vamos lá. Quando que nós teremos a supressão do órgão judiciário? Pensa o seguinte, tem 3 varas cíveis. O volume de trabalho naquelas varas, naquela comarca, começou a reduzir, de modo que é desnecessário 13. Eu vou pegar, extinguir, suprimir uma das varas, e os processos que estavam na terceira vara serão redistribuídos para a primeira e segunda. Portanto, haverá o quê? Voltando aqui para o nosso dispositivo, nós teremos aqui um novo registro, uma nova, registro não, né, mas uma nova distribuição, beleza? Quando houver também modificação de regra de competência absoluta, que é a segunda exceção. Vou usar um exemplo que é muito interessante, né? Diz respeito à emenda constitucional 45 de 2004, quando nós tivemos, né, a Justiça do Trabalho recebendo a competência para relações de trabalho e não apenas relações de emprego. O que aconteceu? Você modificou a regra de competência em razão da matéria. A matéria agora é trabalhista. Então, o que aconteceu? Os processos que estavam na Justiça Estadual, que tratavam de relação de trabalho, foram todos deslocados para a Justiça, estavam na Justiça Estadual, foram todos deslocados para a Justiça do Trabalho. E é a exceção que aqui temos. Ok? Essas são, portanto, as informações pertinentes aqui ao artigo 43 e nós encerramos a análise desse dispositivo. Gostou? Não esquece de deixar o seu joinha, não esquece de nos incentivar aqui nesse projeto, que é um projeto bastante amplo, bastante detalhado, mas que você vai saber tudo de processo civil. Até mais.